Bom dia! No dia de hoje vamos tratar de um tema muito especial, o tema da vocação e especificamente a vocação sacerdotal e religiosa. Neste tema, que é tão amplo e suscita em tantos de nós tanta curiosidade, como é que esses jovens que seguem esse caminho da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, escutaram o seu chamado, como foi que eles foram descobrindo aquela chamada, como foi que eles deram os passos até saber e ter a certeza de que eles estavam indo pelo caminho certo. Tantas dúvidas surgem em nós para saber como foi esse processo, como foi esse caminho até chegar naquele momento. E é por isso que nós trouxemos hoje aqui ao nosso programa o irmão Douglas Ginkreski, legionário de Cristo. O irmão Douglas é uma pessoa que tem uma ampla experiência nesse campo, ele tem acompanhado por vários anos e continua ainda acompanhando muitos jovens que sentem de alguma forma no seu interior uma certa inquietude, um certo chamado e estão buscando alguma certeza, um pouco de luz, um pouco de claridade no seu interior para ver se é aquilo ao qual Deus lhes está chamando. O irmão Douglas trabalhou por mais de 4 anos como promotor vocacional nas cidades de Curitiba, de São Paulo e continua até o dia de hoje, mesmo que ele esteja aqui em Roma estudando, continua ajudando por meio dos meios de comunicação aos jovens que fazem perguntas a ele, que acudem a ele, buscando luz e discernimento nos seus caminhos. Bom dia, irmão Douglas. Bom dia. Nós gostaríamos de começar, irmão Douglas, com uma perguntinha justamente para esclarecer o que é uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa. Bom, esta é uma primeira pergunta que acho que todos temos que fazer, né? Qual é a minha vocação? Porque, sendo realistas, todos nós temos uma vocação nessa vida, todos. Agora entra o passo de querer saber o que é essa vocação. Quando falamos vocação, muitos vêm na mente vocação sacerdotal ou freira, né? Sempre é os dois, mas não é só isso. Tem a vocação matrimonial, a vocação de ser pai e mãe de família, que também depois tem os seus matizes, né? Que depois, como pai de família, ele pode ser também um bombeiro, pode ser um policial, que também são vocações que vão surgindo. Então, vocação, todo mundo já sabe, né? Que vem da palavra do latim, vocare, que é chamar, e é um chamado que necessita uma resposta. E por isso que temos que ter em mente que, em primeiro lugar, todos nós somos chamados a ser santos, independente do lugar que siga, né? O caminho, a vocação específica. Eu gosto muito de falar que, sim, temos que ser todos santos, porque é uma vocação que Deus chama a todos, mas Deus também chama a um caminho particular para poder chegar a essa vocação de santidade e chegar ao céu também e servir aos demais. Então, em geral, a vocação é isso. É um chamado que é baseado no encontro com Deus e, baseado nesse encontro, exige uma resposta pessoal. Então, em geral, essa é a vocação. Então, por exemplo, como quando um jovem sente que talvez entra dentro dele aquela curiosidade por saber, ou aquele gosto, talvez eu acho que vai começando assim, aquele gosto, ele vê um padre, ou a menina vê uma freira, uma pessoa consagrada se dedicando a fazer o bem às pessoas, etc. Quais seriam as possíveis vocações que surgem dentro disso? Quais são os possíveis caminhos, os possíveis lugares onde eles podem desenvolver esse trabalho que eles estão sentindo dentro deles? Sim. Esse é um ponto importante, porque quando dissemos, né, que já cada um tem uma vocação. Então, quando Deus chama cada um para um caminho, Ele chama para um caminho específico. E claro, isso que você mencionou é muito importante, porque Deus vai manifestando pouco a pouco alguns matizes que vão ajudando o vocacionado, a pessoa que está buscando, a ver aonde que Deus quer que ele responda. E um meio para saber justamente a que caminho que Deus está chamando é justamente esses desejos. Aqueles, deixamos agora de lado um pouco aquela vocação matrimonial, né? Já vamos direto ao tema de vocação sacerdotal, religiosa, missionária, consagrada. Quando uma pessoa sente esse chamado, ela quer ver da onde que surge essa voz.
E é quando de repente ela vê justo um sacerdote, e isso como que algo dentro dele tende a isso, como ele fala, nossa, eu quero ser como ele. Ou uma jovem que vê uma freira, nossa, trabalho, é isso que acho que Deus quer para mim. Esses são os tópicos que vão mostrando o chamado que Deus está fazendo àquela pessoa em específico. Então eu posso dizer que aí já existe um chamado a uma vocação específica. Agora tem que começar todo um processo que é muito conhecido como discernimento. Só uma perguntinha, irmão Douglas, antes de entrar nesse campo tão vasto do discernimento vocacional, que eu acho que aqui temos muitas coisas para falar. Você falava agora justamente dessa, quando a pessoa começa a sentir a sua vocação, essa curiosidade, essa coisa, talvez, quais seriam os sinais? Muitas vezes a gente pensa, não, quando uma pessoa, ela descobre a sua vocação, ela pede um sinal para Deus, e então ela, não sei, escuta uma voz interior, ela tem uma certeza, ou ela pede um sinal e a vela da capela se acende ou se apaga, não sei. Quais são os sinais que as pessoas sentem para descobrir ou para ter uma certa certeza de que eles estão sendo chamados? Como a gente tem em mente que a vocação é pessoal, aí já entra muito o meu ponto de vista, que eu trato muito com os jovens, tratava e sigo tratando, que não tem uma tabela específica que você pode falar, se você está nessa tabela, você já tem vocação, se você não está nessa tabela, você não tem vocação. Porque a vocação não é algo natural, é sobrenatural. Então, o que principalmente os sinais que você pode sim ver que poderiam manifestar uma certa vocação, em primeiro lugar, eu acho que é querer amar mais a Deus. Quando você sente que aquilo que você faz já não é suficiente, então você quer mais, quer estar mais perto de Deus, já começa a ser um primeiro sinal. Depois entra o tema de amar e gostar muito das coisas da igreja, principalmente, gosto muito da missa, gosto muito de estar com as pessoas, de ajudar as pessoas, que também já seria um outro ponto, o tema de ajudar, de poder e querer fazer mais pelos demais. Depois tem o tema principal, claro, que no meio da oração, porque como havia dito, que a vocação é um encontro com Deus que exige uma resposta, o principal meio é fazer esse encontro, e para fazer esse encontro você vai ter que estar em diálogo com Deus, que eu acho que é o principal ponto também, esse diálogo com Deus, que também vai suscitando essas coisas, de querer amar mais a igreja, de querer ajudar o próximo, de querer amar mais a Deus, de querer ser mais, como a palavra, ser mais, não útil para a sociedade, mas ser alguém que transforme o próximo. Claro, depois tem aqueles que pedem sinais. Não é o normal que eu brinco muito com os jovens, que a gente vê no Antigo Testamento tudo que parecia muitos anjos, muitos anjos que davam sinal, anunciavam. Hoje em dia, sim, Deus segue mandando esses anjos, mas já não são os anjos que vêm sim direto, mas às vezes é um homem ou uma mulher que apareceu por ali e de repente falou ou deu uma palestra que tocou o coração. E é quando começa como aquela bola de neve, pouquinho, e já chega um momento que você já não consegue segurar. Então Deus também tem os seus sinais. Para alguns que quando estão fugindo muito da vocação, não duvido que Deus possa mandar um sinal, por exemplo, de acender, apagar a vela, mas não é o mais normal. O normal é um trabalho que eles têm, exige uma luta, às vezes é sofrido, quase sempre é sofrido, e que você vai trabalhando dia após dia. Esse aqui é o principal. Muito legal, Douglas, porque realmente muitas vezes a gente pensa justamente que os sinais são coisas mais externas, são quase que certezas ou vozes interiores, e pelo que você dizia agora justamente, esses sinais são em primeiro lugar muito pessoais, muito internos, pelo que deu de entender, coisas que a gente vai sentindo no coração, como esse amor a Deus, como esse desejo profundo de ajudar o próximo, etc. E tudo isso vai iluminando, nos está iluminando para descobrir justamente como se faz, como fazem esses jovens para escutar a vocação, E eu gostaria agora justamente de entrar no seguinte ponto, que é uma vez que a gente sente esse chamado, ou está sentindo já esses sinais, como que é o caminho, sobretudo para
ter certeza, por assim dizer, que eu estou indo pelo caminho certo. Nas nossas vidas, muitas vezes a gente se pergunta, puxa, mas será que isso daqui é realmente o que eu quero? Ou, mais bem, é realmente o que Deus quer para mim? Será que eu estou indo pela estrada certa, pela estrada correta? Então, é o tema que você mencionava antes, com aquela palavra do discernimento, né? Como que se faz esse discernimento no caso da vocação? Sim. Tem alguns que às vezes podem não estar de acordo com aquilo que eu falo nesse tema, porque, ou seja, cada um tem um modo de ver. Eu falo que existem 2 tipos de discernimento. O primeiro discernimento, mas os dois é um e depois já chega o segundo, né? O primeiro tipo de discernimento que você faz é para saber se Deus te chama para seguir a vocação matrimonial ou consagrar-se completamente a sua vida ao amor de Deus. Esse é o primeiro discernimento. Depois que você fez esse discernimento, vem o segundo passo do discernimento ou o segundo discernimento, que seria aonde Deus quer que eu responda esse chamado que Ele me fez. E aí é quando começa a inquietude. Bom, sabemos que existem muitos tipos de congregações, muitas consagradas, muitos tipos de responder esse amor de Deus. Agora, qual que Deus quer para mim? O primeiro passo principal, que eu sempre falo até quando me chegam perguntas pelas redes sociais, é a oração. Você tem que colocar-se diante de Deus como um servo diante do seu Senhor e como um filho diante de seu pai que vai pedir conselhos. Senhor, eu sei que você me chama, agora me ajude a saber aonde. Isso é o principal, porque aí já Deus começa a atuar na alma. O segundo ponto principal é buscar alguém que lhe ajude. Porque principalmente eu falo direção espiritual. Para que não somente lhe ajude no acompanhamento vocacional, mas também que lhe ajude em toda a sua vida pessoal. Porque a sua vida pessoal pode manifestar muitos sinais para orientá-lo depois a descobrir qual é o caminho que Deus busca. Mas é necessário aquela plena sinceridade, né, com o diretor espiritual. Porque, por isso que eu falo muito para eles, tem que ser alguém de confiança e que você saiba que ele vai te ajudar. Porque senão, se você vê que não está te ajudando, não pense 2 vezes, busque outro. Mas o importante é que tenha um diretor espiritual. Porque passa às vezes que tem jovens que tem 3, 4, e isso não ajuda, porque ainda que a graça de Deus venha por meio dele, é necessário que venha por meio de uma só, porque é quando você vai fazendo esse maior discernimento. E o terceiro passo, que eu sempre falo, é conhecer os lugares, é fazer os acompanhamentos vocacionais, que nesse sentido seria, bom, se eu já percebi na oração que eu tenho desejo de ajudar ao próximo, ou mais pobre, por exemplo, ou ser um missionário, eu já vou direto nas congregações que tenham mais esse carisma, esse modo de ser, que se dedicam muito aos pobres, ou são mais missionários, ou simplesmente o carisma que eu vejo, se é no caso dos meninos, dos jovens, né, de ser sacerdote, eles têm que ver exatamente aonde que Deus quer que ele responda. Então ele já sabe, bom, meu jeito é muito mais carismático de paróquias, de ter fiéis, então ele já vai focado na diocese. Outros vêm, não, diocese não é que eu acho que Deus não quer isso para mim, então eu busco outro. Isso que é um discernimento. E não é achar um lugar melhor do que o outro, não é isso, é tirar isso da mente. É ver, porque Deus quando chama alguém, Ele chama alguém para um lugar específico. Então, um chamou para ser franciscano, outro chamou para ser diocesano, outra jovem chamou para ser clarissa, por exemplo. Mas não é porque ela achou que Clarissa é melhor do que as carmelitas. Não, mas é porque Deus a chamou aquele caminho. E como ela quer responder à plena vontade de Deus, ela vai buscar o caminho que Deus quer. Né? Então, por isso que o discernimento é bom buscar esses diretores espirituais que ajudam-lhe
a buscar o que Deus quer para você. Porque não o que o diretor espiritual quer. Porque, claro, ser uma de uma ordem, normalmente ele vai buscar vocações para a sua ordem. Mas se ele vê que esse vocacionado não tem vocação para a sua ordem ou para a sua diocese, é dever de consciência dele ajudar esse vocacionado a buscar aonde que Deus está lhe chamando. E isso que também é um tema principal do diretor espiritual, é uma vocação dele também. Por isso que não é qualquer um que pode ser diretor espiritual. É um tema que é muito amplo também para tratar, né? Que até para o próximo programa seu, se quiser chamar algum diretor espiritual e tratar o tema da direção espiritual, que é importantíssimo. Sim, seria muito interessante. Até de fato agora, então você mencionou nesse campo do discernimento 3 pontos, pelo que eu pude perceber. É a oração em primeiro lugar, um acompanhamento ou um diretor espiritual e em terceiro lugar um conhecimento. Ir, buscar, conhecer e sobretudo discernimento vocacional aqui, pelo que eu estou entendendo, é justamente uma leitura para uma compreensão. Uma leitura daquilo, das possibilidades que tem para uma compreensão, para ver aonde que eu me encaixo. Ou mais bem, aonde Deus, né? Deus me modelou de uma forma que eu vou encaixar neste lugar. Então eu vou buscando, vou vendo, aqui encaixa, aqui não encaixa, aqui encaixa, aqui não encaixa, até achar o lugar certo. Claro, é um processo prolongado, é um processo longo, mas acho que no final também vai dar muita paz para a pessoa quando ela já se encontra no seu lugar, né? Claro, isso. Voltando um pouco ao tema do diretor espiritual, que eu acho que é um tema também muito interessante, porque justamente a gente precisa de alguém que nos guie nesse caminho. Muitas vezes nós não conseguimos por nós mesmos ter a força ou saber, às vezes, né, compreender as coisas por nós mesmos. Às vezes entram muitos pontos de vista subjetivos, etc, etc. Mas, porém, como escolher a pessoa adequada? Porque, por exemplo, tem que ser um sacerdote ou uma freira, ou também, por exemplo, eu estou pensando um catequista, que seja uma pessoa que para mim é um ponto de referência na fé, como escolher a pessoa adequada? Quais são as qualidades dessa pessoa para eu ficar em paz, sabendo que essa pessoa, o que ela está dizendo para mim, realmente representa a voz de Deus que está me manifestando aquilo que Ele está querendo para mim. Sim. O diretor espiritual, como ele é um canal onde que vai passar a graça de Deus, para você saber quando o melhor diretor espiritual que você poderia encontrar, em primeiro lugar você tem que ver que seja um sacerdote, ou pode ser também uma freira, pode ser também um leigo que tenha uma formação espiritual, principalmente o ponto que seja alguém de oração. Porque, como é um tema delicado, não só tema vocacional, mas ajuda da vida pessoal, né, do fiel, do leigo que chega ou do religioso, é importante. Então é necessário que o primeiro diretor espiritual seja alguém de oração, que esteja diante de Deus, que saiba ser um instrumento fiel nas mãos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu creio que sim, é interessante, ainda que pode ser muito prático, que seja um diretor espiritual, uma diretora espiritual, que sempre que você precisar, você sabe que você pode contar com ele. Que é alguém próximo. Porque não adianta você também, ainda que tenha um diretor espiritual, que pode ser muito bom, mas ele vive a 3 cidades da sua, que quer dizer que você vai ter que sofrer para ter um encontro com ele, não ajuda. Então tem que ser alguém que esteja próximo, porque a vocação é um mistério. É um dom e um mistério, como dizia João Paulo II, né? Um dom e um mistério. Então, às vezes, é necessário você ter uma frequência de direção espiritual, porque o mistério da sua vocação vai manifestando coisas que antes você não esperava que ia acontecer. Então, é necessário que ele seja muito disponível. E, claro, alguns podem não entender bem, né? Mas que se é um sacerdote e uma religiosa, que também tenha esse coração sacerdotal. Porque um coração sacerdotal é um coração acolhedor. Um diretor espiritual que saiba escutar, principalmente escutar. Ou uma diretora espiritual também tem que saber escutar. Porque senão, se você chega a conversar da sua vocação e esse sacerdote ou essa freira que não é de oração não sabe escutar e tudo, ela já vai chegar com uma resposta feita. E isso não é direção espiritual. Isso é
quase como eu falo, você que vai no mercado e tem um problema e você compra para resolver o seu problema. Não é assim. A direção espiritual é um diálogo entre 3 pessoas. Aquele que é dirigido, o que dirige e o Espírito Santo. Agora, se o padre ou a freira não está aberto ao Espírito Santo, não é direção espiritual. Porque daí eu estou orientando segundo o meu ponto de vista. E o diretor espiritual, ele forma as pessoas, mas como um instrumento pelo qual passa a graça de Deus a essa pessoa. Por isso que no tema vocacional, esse tem que ser um diretor espiritual atento, com coração sacerdotal e de muita vida de oração. Porque, querendo ou não, Deus às vezes concede a muitas pessoas graças especiais, às vezes dons especiais. E se o diretor espiritual não é alguém de oração, vai pensar que isso é uma loucura. E aí vai fechar completamente. E eu encontrei muitos jovens que me mandam mensagens falando que não tem diretor espiritual porque ou quem deveria atendê-los não tem tempo. Ou está sempre ocupado. Ou eu chego a falar uma coisa e ele já me interrompe e fala que é pura bobagem da minha parte. Então isso não é direção espiritual. É saber escutar. Porque cada um tem uma alma e cada um tem um caminho que tem que seguir. E esse caminho que cada um tem que seguir é pessoal. Não é tratar como todo mundo tem vocação ou como todo mundo não tem vocação. Cada um tem um chamado. E o que fazer no caso em que o jovem que está descobrindo a sua vocação não conta com o apoio dos pais? É uma problemática que cada ano que passa fica mais intensa. Antigamente, a vocação na vida familiar era um grande dom. Hoje, para muitas famílias, passa a ser um desastre. Eu falo assim uma coisa para esses jovens, que em primeiro lugar, não ir em contra os seus pais. Porque quando se divide a família, não está Deus. Já quando a vocação se torna um meio de divisão, no sentido que, não, agora eu vou ir contra meus pais, eu vou mostrar para eles, tal. Não. O principal ponto que eu falo, reze. Reze pela sua família, reza pelos seus pais, peça a Deus que ilumine eles, que oriente eles para que conheçam sua vocação. Porque o problema principal, eu acho que não é que os pais não querem que seus filhos sigam a vocação, mas é que eles não entendem por que tendo tantas possibilidades, seu filho ou sua filha quer ser freira ou padre. Isso que é difícil de compreender. Então, que Deus vá transformando o coração. Que nem eu falo para alguns pais, Se eu vejo vocês que casaram, eu às vezes me pergunto, mas por que você casou com ela e ela com você, tendo tantas pessoas no mundo? Ah, não, mas é porque foi algo que eu senti. Então, é a mesma coisa a vocação. A vocação, alguém quando faz esse encontro com Deus se apaixona por essa pessoa. Então, aqueles que não fizeram a mesma experiência não entendem a vocação. Por isso que às vezes vão em contra. Agora, aqueles que já fizeram a mesma experiência, que normalmente são os vocacionados, eles se apoiam entre si, porque ele compreende o outro. Então, o que falta muitas vezes na família? Falta de compreensão. Então, por isso a oração, para que Deus vá. Depois, o diálogo. Tentar dialogar, manifestando aos seus pais que você é feliz seguindo a sua vocação. E assim eles vão vendo se verdadeiramente você tem um chamado, cedo ou tarde, Deus vai transformar o coração deles. A gente mesmo conhece sacerdotes, às vezes, que a família só apoiou a vocação no dia da ordenação. É normal, porque nunca entenderam, ou às vezes estavam com aquele receio, será que ele chega até lá? E depois, claro, e é bom sempre, se você tem esse diretor espiritual, alguém de muita confiança, que tem uma caminhada na igreja, que seja um apoio também nesse diálogo, que vá conversar com seus pais, mas eu falo isso, conversar. Aí você vê que mesmo assim os pais estão em contra, não partir para a agressividade das palavras, que isso também não ajuda, só piora as coisas. E, irmão Douglas, só para
terminar de entender o tema desse discernimento, ainda voltando um pouco naquela parte de trás, existe, você mesmo mencionava, né, existe vocações ao clero diocesano e existem vocações às congregações, às ordens religiosas, etc. Como descobrir se a minha vocação é ao clero diocesano, ou ser pároco, etc., ou a uma ordem religiosa? E depois, se eu vejo que é dentro de uma ordem religiosa, como você mencionava também ao começo, qual saber a qual ordem Deus me está me chamando? Então, em sentido de vocação, como você fala, sacerdotal, sim, tem essa divisão dos diocesanos, religiosos, missionários, né? Tanto das freiras, não é que tem assim, as freiras diocesanas, né? Mas tem as freiras que são sempre religiosas. Então, no tema das meninas já fica um pouco mais fácil nesse sentido. Ainda que tem muitos tipos de freiras, né? Então, que também se torna mais complexo nesse sentido. Mas todos nós, a primeira relação, o contato que a gente tem normalmente é com o clero diocesano, né? Que são os párocos que vivem, tem as paróquias que dependem de um bispo e vivem sempre eles, seus fiéis e suas paróquias, e dependem diretamente do bispo, né? Agora, como são os religiosos, até o Papa Francisco fala, né, agora nessa Evangelho Gaudium, né? O que fala, ele cita uma parte da vida religiosa também, que ele fala sobre que é um mistério de amor, né? Uma coisa de salvação, mistério de salvação também, que a gente tem que ter em mente assim, que Deus, quando chama alguém para ser religioso, Ele chama a um amor muito mais profundo, no sentido de que estar mais com Deus. Aí que você vê a diferença. Aí você começa a entender por que tem os mosteiros, que são aqueles que sempre estão ali, né, em vida de oração. Tem os religiosos que têm um pouco mais entre vida de oração e vida ativa. E tem os diocesanos que sim têm vida de oração, porque é errado falar que os diocesanos não rezam, né, porque alguns às vezes pensam assim, que só porque estão trabalhando não rezam, né, mas a vida deles, a vocação deles é muito mais ativa, ou seja, muito mais pastoral. Essa seria a palavra mais correta. Então, tem vocacionados que desde o início já tem aquele sacerdote diocesano como exemplo e gostaria de sentir um chamado para seguir aquele caminho. Como foi o meu caso, eu era coroinha, tudo, mas nunca havia sentido esse chamado a ser sacerdote diocesano. E quando eu conheci, né, os legionários, já foi como aquele empurrão de Deus, né, um toque, é aí. Então, e você vê que Deus vai mostrando esse caminho para você. Se você muitas vezes ainda está tanto na diocese e não sente esse chamado, se Deus te chama à vida diocesana, ainda que você no momento não vê, Ele tem o tempo dele e Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Agora, você com o seu diretor espiritual, com a oração e com os acompanhamentos vocacionais, é quando você vai começar a ver justamente aonde que Deus está querendo que você vá. Por isso, aquilo que a gente tínhamos falado antes, né? Se você tem uma tendência e gostaria de entregar sua vida completamente à vida dos pobres, ajudar os pobres, você vai, claro, já enfocar as congregações que têm esse trabalho mais dedicado aos pobres. Ah, não, eu gosto muito da vida paroquial. Eu sei que os diocesanos estão nas paróquias. Ah, mas eu também sei que tem congregações que têm paróquias. Então eu vejo, então já deixo aquelas congregações que são de mosteiros, porque para mim não vejo que não é o que Deus quer para mim. Então eu vejo essas duas. Aí começa o discernimento. Eu sinto um chamado pessoal a ser, por exemplo, um pároco mais da ordem dos franciscanos, ou ser um pároco diocesano. E aí também, novamente, o diretor espiritual. Por isso que eu falei que é importante que o diretor espiritual tenha tempo, que tenha dedicado, seja dedicado a essa ajuda, né, contínua, porque é sempre assim, é uma coisa que gera outra pergunta, que gera outra pergunta. E se a gente não consegue responder e só for viver esperando os sinais, às vezes não vai chegar. Ou às vezes o sinal que Deus manda não é aquele que a gente pediu, mas Ele manda. E então é importante isso. Conhecer bem,
fazer a direção espiritual, tirar as suas dúvidas, rezar e depois, claro, também confiar em Deus. Porque muitas vezes a gente não toma decisão porque a gente fica com medo. O medo que matou tantas vocações, né? Então a gente fica assim, eu falo para os jovens muito isso, né? Não adianta você ficar assim com esse medo. Você tem que dar o primeiro passo. Se você for conhecer, se sentiu chamado e viu que não é seu caminho, você não perdeu nada. Agora, se você não foi por medo e era seu caminho, aí você perdeu tudo. Então é importante isso também de confiar no que diz o diretor espiritual, no que diz Deus no seu coração e nos encontros vocacionais também. Bom, Douglas, hoje é dia 10 de janeiro, acho que para você também é um aniversário bem especial, aniversário da sua entrada no seminário. Quantos anos faz? Fazendo já 13 anos, 13 para 14 anos. 14 anos que entrou no seminário, olha só que caminhada longa ao mesmo tempo, mas também a gente vê, e dá tanta alegria ver você tão feliz, falando da sua vocação, e essa missão maravilhosa, né? Eu acho que com certeza traz a paz a muitas almas, a muitos jovens que estão buscando discernir, perguntam para você, buscam luz, buscam esclarecimento. E eu acho que para todos nós as palavras do irmão Douglas hoje ajudam muito a compreender um pouco mais o caminho que fazem tantos jovens, e você que talvez sente a sua vocação, e você que talvez sentiu ali no seu coração alguma vez aquele chamado, aquela vozinha de Deus no seu interior. Eu acho que também as palavras hoje do irmão Douglas deve ter te ajudado a conhecer um pouco mais, a ter mais claridade no seu interior, mais paz na sua alma. Então a gente gostaria de agradecer ao irmão Douglas essas palavras e dizer que vamos estar sempre rezando pela sua vocação, hoje nesse aniversário especial também do seu ingresso no seminário, mas também por todas as vocações. Vamos rezar muito pelas vocações do nosso Brasil, vamos rezar muito pelas vocações diocesanas, vocações religiosas, para que Deus sempre continue abençoando e mandando mais padres, mais freiras, mais vocações à nossa querida Mãe Igreja. Perdão, interromperam a sua exposição, o seu agradecimento, mas é importante ter em mente uma coisa, uma pergunta que me fizeram muito. Quando que é o melhor tempo para responder à vocação? Por quê? Por que essa pergunta? Porque alguns falam, não, primeiro tem que namorar. E desde quando que namorar é a condição para ter vocação? Então aí a gente humaniza muito a vocação. Depois, não, quando tem 12 anos é o melhor momento para responder à vocação. Também não é tanto assim uma resposta correta. Eu falo que o melhor momento para você responder a sua vocação é o momento que Deus te chama. Ele chama alguns aos 12 anos, outro ele chama aos 16, outro ele chama aos 18, outro ele chama aos 20. Agora, é importante porque saber, não, alguns falam, não, mas com 18 anos ele vai responder com muito mais profundidade que com 12. Eu acho que está errado. Porque alguém com 12 anos pode chegar até fazer uma experiência muito mais profunda com Deus naquele encontro do que um de 18, ou ao contrário. Por isso que o importante desse discernimento do diretor espiritual e ver e a família também acompanhar a vocação é ver o momento que Deus chama. Esse momento é o melhor momento para responder. E com isso que queria acabar de... Mais uma vez, muito obrigado, irmão Douglas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje aqui no nosso programa. E que Deus lhes abençoe sempre.